Olá, sejam bem-vindos ao podcast Farmácia em Pauta, aqui do Centro Universitário Unibrasil. Eu sou Thiago, estou com a Juliana, somos acadêmicos de farmácia e hoje recebemos duas figuras muito importantes da farmácia aqui no estado do Paraná. Dr. Márcio Antoniassi, presidente do Conselho Regional de Farmácia, e Dr. Valquíris Godoy, vice-presidente. Vamos falar aqui hoje um pouco sobre o papel do Conselho e o Conselho na vida do estudante também, né? Então, doutores, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter essa conversa hoje com vocês. E para a gente introduzir melhor, gostaria de falar um pouquinho sobre a trajetória de cada um. Vamos começar com o Dr. Márcio. Um pouquinho sobre a sua trajetória. Você poderia falar para a gente? Olá, é um prazer, uma honra poder participar aqui com vocês neste momento. Bem, minha trajetória como posso dizer, farmacêutico raiz. Eu trabalho em farmácia comunitária desde 1982. Então são 40 e poucos anos aí atrás do balcão da farmácia. E em algum momento da minha vida eu entendi que eu precisava buscar mais conhecimento para cuidar melhor das pessoas que buscavam a minha farmácia para cuidar da sua saúde. Então, decidi por prestar o vestibular, fazer o curso de graduação, que depois veio uma pós-graduação na sequência, e com isso eu pude ali oferecer às pessoas do bairro onde eu tenho a minha farmácia até hoje um serviço de qualidade, com orientações. Essa foi a caminhada. E Dr. Valquíris? Também é um prazer estar aqui com vocês, esse convite para participar desse podcast. Como o Márcio disse, eu também iniciei muito jovem na farmácia, como atendente. Aos 14 anos já estava lá na farmácia. À época, a convite de um amigo da família, que era proprietário de farmácia, e então iniciei lá. Até tentei fazer outra coisa. Cursei educação física, sou graduado em educação física, mas a farmácia estava sempre ali no coração. E costumo dizer que nunca fiz outra coisa na vida senão trabalhar em farmácia. Sempre estive na farmácia, então desde aí dos 14 anos, depois me graduei em farmácia e continuo até hoje. Sou proprietário de farmácia, atuo em farmácia todos os dias e acabamos acumulando a função aqui como diretor do CRF nesse período. Mas a farmácia é a nossa raiz. Depois, como eu disse, o Márcio também buscou a graduação. Estudamos juntos, né? Nos graduamos juntos lá em Londrina. Legal. E então, desde lá da graduação, a gente caminha junto aí, eu com o Márcio, é um grande amigo, um grande irmão, e a gente compartilha desse amor pela farmácia, dessa dedicação pela farmácia, todos os lugares que a gente anda. Então, estamos aí. Legal, a farmácia escolheu vocês, então. Posso dizer que sim, né? Até tentei, né, fazer outra coisa, mas não foi possível. E deixar claro que estudamos juntos, mas ninguém passava cola para ninguém. Era fazer os grupos de estudo ali. E focar, né? Só grupo de estudo. Então vamos lá, doutor Márcio, você poderia explicar para a gente, vamos introduzir um pouquinho sobre o Conselho, né? O que é o Conselho Regional, os principais projetos que estão acontecendo aí, que às vezes o aluno não tem ideia do papel do Conselho, né? Principalmente os primeiros, no começo da graduação. Então, pode explicar para a gente um pouquinho? Dr. Valquíris complementar também? Sim. Bom, o Conselho foi criado pela necessidade da regulamentação da profissão farmacêutica. E com isso, o seu papel, sua atividade principal é a fiscalização do exercício profissional. Até o Valquíris vai falar um pouco mais depois, porque sendo o vice, tem como atribuição o diretor da fiscalização. Mas o conselho ele é composto por 15 conselheiros. São esses 15 conselheiros que deliberam ali no plenário, que tomam as decisões de onde serão as ações do CRF. A diretoria, composta por 4 diretores, colocam em prática essas decisões do plenário e decidem também algumas questões menores. E o conselho ele tem, então, o papel principal da fiscalização, que é fazer com que os estabelecimentos cumpram com a lei. Eu sempre digo que o conselho ele não é o conselho que obriga a ter farmacêutico, mas ele é uma ferramenta da lei. A lei 13.021
trouxe aí a obrigatoriedade de ter farmacêutico em todo horário de funcionamento, então o conselho ele faz esse papel de fiscalização. Porém, não é só isso. Sim. O conselho tem o entendimento de que é importante que aquele profissional que está lá, ele tenha conhecimento para poder fazer isso com qualidade. Só a graduação é o suficiente? Talvez sim, depende do profissional. Porém, nós entendemos que o papel também, além da fiscalização, é a orientação. E nós fazemos isso de uma maneira muito forte hoje. A orientação ao farmacêutico, para que ele possa cumprir ali as suas obrigações éticas e profissionais. E o Conselho ele traz aí, dentro dessa visão, um entendimento de que essa orientação ela pode vir em forma de capacitação, em forma de atualização. Então, hoje existe uma parceria muito forte com o Conselho Federal de Farmácia, principalmente na pessoa do Gustavo Pires, que é o nosso conselheiro federal, de levar conhecimento e atualizações a todo o Paraná. Então, o Paraná, inclusive em cidades que nunca houve qualquer atividade do CRF, além da fiscalização, que é obrigação, sim, mas o Conselho ele tem alcançado os 399 municípios do estado, levando essas orientações, seja através de curso, palestras, reuniões de orientação. E assim, como que a gente sabe que precisa chegar até lá? Porque nós temos ido, a diretoria, nós temos aí uma agenda de reuniões com os farmacêuticos para ouvi-los. E fazemos essas reuniões 1 ou 2 por mês, onde os diretores vão até os farmacêuticos para ouvir quais são as necessidades daquela região, procurando construir um conselho e uma profissão melhor. Aí tem aqui uma infinidade de projetos que a gente, dependendo do tempo, a gente consegue falar um pouco mais, mas olhando para cada área de atuação do farmacêutico, ou as principais, como, por exemplo, a conexão farmacêutica, que é voltada para o farmacêutico do serviço público, que eu tenho que aqui agradecer ao Valquíris, que foi quem realmente buscou isso, lutou para que isso acontecesse, mas hoje não é só buscar o farmacêutico, cobrar do gestor público, do município, por exemplo, que ele tenha um farmacêutico, mas também oferecer a ele um farmacêutico muito bem orientado. Uhum. Então, por meio de reuniões temos feito isso, fórum de valorização, onde nós abrimos as portas, e já fizemos aí nas principais cidades do estado, onde os farmacêuticos e acadêmicos de farmácia, que amanhã serão farmacêuticos, eles participam, eles ali levam quais são as dificuldades da profissão e se discute até as possíveis estratégias de resolver esses problemas. Então nós temos aí muitos projetos em andamento. E, gente, falar sobre os projetos, a gente passa aqui o dia todo. E aí a gente convida para quem está participando a acompanhar as mídias sociais do CRF, porque ali tem muita informação, sabe? Então, é importante que as pessoas elas se atualizem por meio das mídias. E hoje, a maioria, o pessoal mais antigo igual a gente ainda tem o Facebook, os jovens têm Instagram, e o CRF ele usa essas ferramentas aí para levar essas informações. Tá? É interessante isso, você falar isso, que realmente o nosso conselho aqui ele é bem conectado, né, nas mídias sociais, e isso garante uma proximidade com o estudante, e hoje em dia é tudo mídia social, né, igual você falou. Então, para chegar num lugar que às vezes você demoraria para levar uma informação, uma atualização, muito mais rápido, né? Tá todo mundo conectado. E todo mundo conectado. E é interessante mesmo esse papel aí do CRF do Paraná, de ter essa conexão forte com as mídias sociais, né? Isso é muito interessante. E Márcio, eu queria uma curiosidade. Quantos farmacêuticos tem no estado do Paraná e como eles estão atuando? São mais de 23.500 farmacêuticos. Então, aqueles farmacêuticos que estão inscritos em algum estabelecimento que tem
ali que deu entrada no CRF sendo responsável por algum estabelecimento, esse nós conseguimos fiscalizar e esse nós sabemos onde estão atuando. Então, esses são os 23.500. Porém, nós temos farmacêuticos que atuam em indústrias farmacêuticas, que a legislação exige que tenham diretor técnico, mas não obriga que eles estejam inscritos no CRF. Então, tem muito farmacêutico trabalhando, principalmente no controle de qualidade, como analista, que não está inscrito no conselho. Mas a gente tem trabalhado aí na conscientização deste profissional da importância que ele faça, mas acabam não estando. Então, a gente não consegue ter um número exato de quantos farmacêuticos estão trabalhando no Paraná, mas aqueles 23.500 nós temos a certeza e os fiscalizamos. E no caso você falou na indústria, isso se aplica também, por exemplo, ao laboratório, ou esses também têm a obrigatoriedade de estarem inscritos no conselho? Esses têm. Então, laboratório, a farmácia comunitária é onde recebe a maior quantidade dos farmacêuticos, e outras áreas, distribuidoras, transportadoras, hospitais. Então, essas áreas elas têm a obrigação de, por lei, de registrar lá no conselho. É muito, na verdade, igual você falou, é muito importante porque o conselho ele está ali como um ponto de escuta, né? Um ponto de conexão mesmo, para trazer melhoria. Então, é interessante que seja, vamos dizer, mais geral, né? Sim. Todo mundo tem acesso. Na verdade, todo farmacêutico tem acesso ao conselho, né? Mas seria interessante essa obrigatoriedade. Dr. Valquíris, eu queria entender como que ocorre a fiscalização. Ou como que é esse processo? O que é a fiscalização? Certo. Bom, a fiscalização hoje, nós temos dentro do conselho alguns departamentos e um deles é o de fiscalização. Como o Márcio disse, até complementando, nós temos algumas premissas ou a estrutura do conselho, ela não é só fiscalização. Por que é bom enfatizar isso, Tô? Porque lá fora, talvez, os fiscalizados, em algum tempo, entendiam ou enxergavam o conselho só como fiscalizador. Ele é um órgão de fiscalização, mas ele não faz só isso, né? Ele registra os profissionais, né? Aí nós temos um departamento de cadastro para isso. Fiscaliza, orienta, nós temos o SIM, que é o Centro de Informação de Medicamentos, que faz esse trabalho de orientação, os cursos, eventos, as lives que a gente faz, a participação que a gente tem feito aí em podcasts, enfim, justamente para levar essa orientação e informação, né? E a fiscalização é um desses departamentos e que realiza efetiva a fiscalização. Então, hoje, como o Márcio colocou, nós temos cerca de 23.500 farmacêuticos regularmente registrados no Conselho e cerca de 10 mil, acima de 10 mil estabelecimentos que também estão registrados. Então, o Conselho registra os profissionais, pessoa física, e os estabelecimentos, pessoa jurídica. Então, nós temos hoje registrados no CRF Paraná mais de 10 mil estabelecimentos, sendo que mais de 7 mil desses estabelecimentos são farmácias ou drogarias. Então, a maior parte dos estabelecimentos são farmácias e drogarias, contando com a assistência plena do farmacêutico. E esses estabelecimentos são fiscalizados, todos eles, pelos nossos fiscais. Nós temos hoje 15 fiscais, dividido em 14 regiões do Paraná. Cada fiscal tem, em média, aí 600, 650 estabelecimentos para fiscalizarem, né? Dependendo da região ou do tipo de estabelecimento, até tem mais de um fiscal por estabelecimento, vamos dizer assim, para fiscalizar. Por quê? Porque nós temos o fiscal que fiscaliza durante o dia e o fiscal que fiscaliza finais de semana, no período noturno, né? Sim. Tem alguns estabelecimentos que funcionam 24 horas e, da mesma forma, precisam ser fiscalizados. Então, é dessa forma que é organizado. Ano passado, 2024, nós fechamos o ano com mais de 45 mil inspeções em estabelecimentos farmacêuticos no Paraná. Então, assim, a nossa fiscalização ela é intensa. A nossa fiscalização hoje, podemos dizer que é uma das que são mais atuantes no Brasil todo. Até porque a nossa capilaridade de estradas, a facilidade que o estado do Paraná tem de você chegar até essas regiões, essas localidades, as cidades onde esses estabelecimentos estão funcionando é mais fácil, né? Então, a fiscalização é feita dessa forma. Temos também, dentro do departamento,
os funcionários administrativos, que tratam de processar todas as informações que chegam ali. Hoje nós temos 6 funcionários que trabalham interno fiscalizando isso. Então é dessa forma que é fiscalizado. E a fiscalização ela acontece diuturnamente, durante o dia, durante a noite, para que todos os estabelecimentos sejam fiscalizados. E a fiscalização garante para a população o direito dela, que é ter farmacêutico nas farmácias. Né? Então, a fiscalização tem esse trabalho, faz esse trabalho aí. Você poderia me dizer, tipo, e se não tiver um farmacêutico na hora da fiscalização, o que pode acontecer? São algumas situações. Por exemplo, nós temos estabelecimentos que são regulares. Certo. O que é estabelecimento regular? Ele está regularizado diante do conselho. Ele tem um farmacêutico ou mais farmacêuticos prestando assistência farmacêutica durante todo o seu horário de funcionamento. Nós temos alguns estabelecimentos que são irregulares, são a minoria. Sim. O que é a irregularidade? Em algum momento, em algum horário, não tem farmacêutico prestando assistência. Então, qual é o foco da fiscalização? O estabelecimento que tem alguma irregularidade. Então, de repente, vocês podem escutar alguém falar assim, a minha farmácia é mais fiscalizada do que a outra, porque ela deve ter alguma irregularidade. Então, Sim. o foco da fiscalização é mais naquela que está irregular, porque tem que regularizar, certo? E nós temos alguns estabelecimentos chamados também, ou considerados, enquadrados ali pela gente, classificados como ilegais, que são aqueles estabelecimentos que não são registrados no conselho e que às vezes até tem um farmacêutico ali, mas nem o farmacêutico está registrado. Eles são ilegais, eles não estão regularizados. Sim. Não tem licença sanitária, talvez, porque eu só consigo a licença sanitária, a autorização de funcionamento, se eu tiver um responsável técnico. Então, eles não estão nem sanitariamente regularizados, nem tecnicamente, porque não tem um responsável técnico. Então, são os ilegais e a gente fiscaliza também. Então, é dessa forma que é realizada a nossa fiscalização desses estabelecimentos. Não sei se é isso que se eu respondi que você... E realmente é muito importante, a gente está vendo hoje em dia cada vez mais a importância de ter um farmacêutico ali dentro, porque as orientações farmacêuticas não adianta, é só o farmacêutico que vai dar. Só o farmacêutico que vai entender uma prescrição, que pode estar, por exemplo, uma dosagem errada, o balconista pode não saber, né? Não, claro, menosprezando o trabalho, mas quem tem que estar ali por trás será responsabilizado, com certeza, é o farmacêutico. Então, esse papel é muito importante. E a gente vê mesmo que no estado do Paraná, ocorre de forma bem empenhada essa fiscalização, né? Sim, e a gente, só para complementar isso, de encontro com o que você trouxe, a nossa fiscalização ela acontece de 2 formas. Fiscalizo a assistência farmacêutica. O que é isso? Garantir que tanto a Lei 5.991, que é lá de 1973, quanto a 13.021, que é de 2014, garantem para a população assistência farmacêutica em período integral. Então, a fiscalização fiscaliza a assistência farmacêutica. É isso. Tem farmacêutico ou não? Mas também ela fiscaliza a atividade farmacêutica. O que é que o farmacêutico está fazendo dentro da farmácia? Não é só estar presente, ele precisa atuar. Ele tem as suas atribuições, ele tem as suas obrigações. Inclusive o nosso Código de Ética traz isso, né? Os nossos deveres, as nossas obrigações, o que é proibido e os direitos do farmacêutico, né? Então, a fiscalização ela é tanto a assistência farmacêutica, estar presente ou não, se tem o farmacêutico ou não, se o estabelecimento está regular com assistência farmacêutica ou não, garantindo para a população o profissional que vai realizar a atividade farmacêutica, que é o quê? A orientação sobre o medicamento, o cuidado farmacêutico que é ofertado aos pacientes. Hoje a gente tem os exames de análises clínicas do tipo 1, nós temos aí verificação de pressão arterial, que a gente chama de procedimentos de apoio à farmacoterapia, a administração de medicamentos injetáveis, que eu preciso de uma habilidade específica do profissional, eu preciso da supervisão direta desse profissional. Então, a fiscalização é feita dessa forma, a assistência e a atividade do farmacêutico. E uma coisa completa a outra, né? E quando a gente essencial. pensa na importância do farmacêutico para a população, infelizmente ainda a população não consegue identificar o farmacêutico, porque não é só o crachá, uma roupa diferenciada, tem rede que tem uma cor diferente do uniforme. Sim. Isso é legal, mas não é só isso. Nós somos provas disso, né? Porque nós somos atendentes antes de sermos farmacêuticos, e por mais experiência que tem um atendente, é o que você disse, tem que respeitar a competência desses profissionais,
Mas quem detém o conhecimento técnico que buscou isso na graduação foi o Com farmacêutico. certeza. Exatamente. Então, quando o paciente ele entra na farmácia, ele não identifica e busca informação com outras pessoas que não são farmacêutico, ele acaba colocando em risco. E aí a importância, a importância do farmacêutico se colocar ali como peça principal do estabelecimento e nunca fugir das suas obrigações. Uhum. O farmacêutico tem que estar na linha de frente ali. Tem as suas atividades burocráticas, agora voltando ao SNGPC, mas ele tem que entender que o principal objetivo dele na farmácia é o paciente, é cuidar do certeza. paciente. E se não é essa ação do CRF, estabelecimentos não contratariam farmacêuticos. Então, a importância do CRF é fundamental na qualidade de vida das pessoas. E quando a gente pensa sem o CRF, não tem fiscalização, Não vai ter farmacêutico. Exato. Entende? Então, não, E a não população, em consequência disso, não tem o seu direito garantido. Porque se a lei não é feita para mim, farmacêutico, é para a população. Pra população. Exatamente. E se a lei diz que precisa ter assistência integral do farmacêutico, é para garantir a população, o profissional de saúde cuidando dela. Ah, mas eu tenho medicamento lá na gôndola, eu chego, pego os medicamentos e levo para casa. Mas se você precisar de uma orientação farmacêutica, está lá. Exatamente. E a fiscalização garante isso. O farmacêutico vai estar lá. E quando não está, é punido. Como? É autuado, precisa pagar ali uma multa, precisa, né? Enfim, toda aí a questão administrativa com relação às autuações que são feitas. Então, a fiscalização, como eu disse, o CRF garante às pessoas o direito que elas têm de ter um farmacêutico lá na farmácia quando ela precisar do farmacêutico. Né? Eu gosto de falar, igual o Márcio falou, o farmacêutico como peça-chave do funcionamento da farmácia, né? Porque a gente tem medicamentos MIPs, né, isentos de prescrição, só que não é por isso que é distribuído, né, para a população. É isento de prescrição, mas não é isento de orientação. De orientação. Né? A gente teve agora recentemente também o dia de conscientização, né, do uso racional de medicamento, e a gente vê, na verdade, no dia a dia, o quanto as pessoas se automedicam hoje em dia. E é necessário ter, porque para as pessoas pode não parecer, vou tomar um paracetamol, vou tomar um negócio assim, né, sem orientação, mas pode causar danos terríveis, né, caso seja utilizado sem orientação correta. Então, o farmacêutico realmente tem que ter essa presença, né? E um outro benefício do conselho, quando a gente pensa... deixando claro que o objetivo do conselho não é criar emprego para ninguém. É proteger a sociedade, é dar esse benefício para a sociedade. Porém, como a fiscalização do CRF do Paraná é muito eficiente, o que acontece? Os estabelecimentos acabam cumprindo a lei e com isso acaba abrindo vagas de emprego. Então o farmacêutico, aliás, o acadêmico, quando ele se gradua, colou o grau, deu entrada no CRF, dificilmente ele vai ficar sem trabalhar. Tá? Então é claro que nós temos aí 150 áreas de atuação, mas isso garante vagas de emprego. Tanto que se vocês andarem um pouquinho aí pela rua, entrarem nas farmácias, vocês vão encontrar farmacêuticos, conversando um pouquinho, você já ouve ali o sotaque diferente, e aí você pergunta, veio de onde? E por que veio? Ele vai falar, eu vim a oportunidade de emprego que o Paraná oferece, que muitos estados não têm. Então a gente é referência nisso também. E só para complementar a questão do atendente, né, gente? O atendente, ele é o nosso braço direito na farmácia. Com certeza. Ele é o braço direito do farmacêutico, mas ele é um auxiliar do farmacêutico, né? Eu sempre costumo dizer assim, qual é a diferença entre o farmacêutico e o atendente? Porque às vezes há uma confusão. Primeiro que as pessoas talvez não reconheçam, como o Márcio disse, a não ser um crachá, alguma coisa do farmacêutico. E é importante que a gente sempre diga isso, procurem o farmacêutico, porque nem todos que estão na farmácia são farmacêuticos. E a grande diferença está assim. Se eu chegar hoje, a gente sair daqui agora desse bate-papo e for numa farmácia aqui e perguntar para qualquer um que estiver lá na farmácia que seja atendente, para que serve uma nimesulida, ele sabe que é para dor, que é um anti-inflamatório, não sabe? Agora, como que ela tira a dor? Como que ela desinflama? Aí é o farmacêutico que está aqui na graduação, que fez no mínimo de 4 a 5 anos numa graduação, que estudou farmacologia 1, farmacologia 2, fisiologia, ou não é? Sim. Com certeza. Então, essa é a diferença. Mas eu sou um farmacêutico novo, acabei de me formar, chego lá, tem um balconista de 30 anos. Ele sabe
nome de medicamento, onde guarda medicamento, talvez a indicação terapêutica do medicamento. Como o medicamento age, ele não sabe. Por que que o paciente toma lá um clonazepam e dorme? É mágica? Né? O medicamento é mágico, entrou, dormiu. Não, Não. ele atua no sistema nervoso, ele vai inibir um receptor de alguma coisa lá dentro, e só quem sabe isso é o profissional que estudou isso. Então essa é a diferença. Quando você vai conversar com o paciente, isso faz toda a diferença na vida dela. Por que que dá uma reação adversa? Por que que eu tomo um dexclorfeniramina, um Stamin, um polaramina e dá sono e a loratadina não dá sono? Uhum. O atendente sabe que um dá sono e o outro, E o outro não dá. não. E o porquê que não dá sono é o farmacêutico que sabe. Porque entende de mecanismo de ação do medicamento. Porque estudou, porque ralou aqui para ter esse conhecimento. E para que eu tenho esse conhecimento? Para ajudar meu paciente lá fora. Né? Isso é cuidado do paciente. O paciente ele pode ser bem avaliado, pode ser um bom diagnóstico, uma boa prescrição, mas se eu não orientá-lo da forma correta do uso do medicamento, de nada adiantou. Nada garante a eficácia terapêutica do medicamento se ele não tomar correto, se ele não armazenar correto, se ele não preparar corretamente esse medicamento. E quem faz isso? O farmacêutico, porque é o farmacêutico que estudou para dar essa orientação, essa informação. Assim como lá quando você vai no dentista, não é a atendente do dentista que vai mexer no seu dente. E ela sabe que você tem tantos dentes na boca, né? Ela sabe, mas ela não estudou para mexer no seu dente, para fazer o procedimento, porque aí é o profissional que fez isso. Com certeza. Né? É Assim verdade. como qualquer outra profissão. O farmacêutico também. É que talvez a gente tenha uma modalidade como se fosse um comércio, mas não é um simples comércio. Não. Por isso que o medicamento tem que estar na farmácia e não em outro lugar. Realmente. Eu queria entrar no assunto, sintam-se à vontade, né, os dois responderem. A gente, como estudante, como que a gente pode se aproximar do conselho? Claro que a gente já mencionou das mídias sociais hoje em dia, né? Mas como que o estudante pode estar ali próximo do conselho? Bom, vamos pensar no seguinte, não só como acadêmico, mas depois na vida profissional. Mas eu vou deixar até para o Valquíris, porque ele é um dos defensores do CRF Júnior, Uhum. que é aí uma estratégia do CRF para aumentar essa proximidade. Mas muitos perguntam como participar do conselho. Por exemplo, para quem é conselheiro, ele entra por meio de uma eleição. Você perguntou acadêmico, mas é importante que o farmacêutico também saiba. Uhum. O conselheiro, o diretor, ele chega lá por meio de uma eleição, que acontece a 2 ou a cada 4 anos. 4 anos para conselheiro, ou 2 anos para diretor. Um membro de uma comissão de ética, um membro de grupo de trabalho técnico, um coordenador de seccional. Então, esses que eu acabei citando aqui entram como convidados. Então, um membro de um grupo de trabalho, ele acaba participando aí diante de um bom currículo no conhecimento da área que ele atua. Ou um fiscal, que são todos farmacêuticos, entra por meio de concurso público. Mas, para acadêmicos especificamente dentro da sua pergunta, eu vou deixar para o Valquíris, que é um grande defensor aí do CRF Júnior. O CRF Júnior é um projeto, né, do CRF, foi criado há algum tempo e vem aí ganhando sempre, né, dando continuidade a esse trabalho, que tem alguns objetivos, mas para mim, 2 objetivos são os principais. O primeiro, aproximar a academia da profissão. Aproximar os acadêmicos de farmácia dos profissionais que estão lá fora e também da entidade, do órgão CRF, certo? Até porque o CRF, como o Márcio disse, ele é formado por farmacêuticos. Todos os conselheiros, os 15 conselheiros, obrigatoriamente são farmacêuticos, regularmente registrados no conselho. Todos os nossos fiscais são farmacêuticos, concursados, entrados por concurso público e exercem a atividade de fiscalização no conselho. Então, para que o acadêmico já saiba como que funciona o conselho, para que ele tenha essa familiaridade com o conselho. Então, esse é um dos objetivos, essa proximidade da academia, do período acadêmico com a profissão. E o segundo objetivo, formar novas lideranças, né? Porque o projeto ele traz aqueles alunos que, de uma certa forma, exercem uma liderança.
E nada funciona sem um líder, ou sem alguns líderes, porque senão você perde o rumo. Se você não tem alguém que puxa o pessoal para caminhar junto com você, né? O bom líder não é aquele que anda na frente, né? Ou atrás, né? Mas é aquele que anda junto com todo mundo. Mas se eu não tenho um líder, desorganiza, né? A gente não sabe o rumo. E a gente precisa formar essas novas lideranças. Por quê? Porque nós precisamos formar sucessores. Para que nós estivéssemos aqui hoje, exercendo a atividade de diretor do conselho, de conselheiro, muitos passaram. Se nós temos o Conselho do Paraná organizado hoje da forma que é porque foi um trabalho árduo que muitos fizeram, né? Os líderes fizeram e foram preparando a sucessão. E assim vai ser conosco, e assim é na nossa família, assim é numa empresa. Você deve formar os seus novos líderes. E a gente tem aí muito sucesso com isso, do CRF Júnior. Né? Hoje nós temos conselheiros que participaram como acadêmico do CRF Júnior. Nós temos membros de comissão de ética, que é extremamente importante para o conselho, que são egressos aí do CRF Júnior. Nós temos membros de grupo técnico de trabalho do CRF, que são egressos. Nós temos farmacêuticos atuando na política partidária, vereadores, prefeito, enfim. Temos até aí, né, a gente fala até com orgulho que participei muito com ele lá em Maringá, do William, que hoje é vereador em Maringá, uma cidade, né, uma das cidades mais importantes do Paraná. Você ter um farmacêutico é importante, porque ele defende a pauta da profissão farmacêutica. Na política a gente precisa disso, de representantes políticos. E nasceu de onde? Da liderança do CRF Júnior. Então, para nós, é um grande orgulho, né, a gente saber que o projeto deu certo. E vai dar certo cada vez mais. A gente precisa de vocês, como acadêmicos, dessa liderança que vocês estão aqui hoje exercendo, também lá na profissão depois, e assumindo também aí a sequência do CRF, das outras entidades que nós temos, Conselho Federal, os próprios sindicatos, associações, para que participem, exerçam essa liderança e a nossa profissão tenha o rumo que a gente quer para ela, né? E a importância do envolvimento do acadêmico é essa, porque o conselho é feito por pessoas e as pessoas passam pelo conselho. E é importante que elas entendam que precisam deixar as lideranças e quando esses acadêmicos que participam do CRF Júnior, eles começam a vivenciar essa proximidade e entender como funciona, quando eles decidem por participar do conselho, eles já são muito mais maduros do que aqueles que nunca participaram. Sim. Então, é um processo aí de amadurecimento muito importante. Vai já adaptando, na verdade, conhecendo, né, a vivência, a proximidade e a vivência junto do conselho. Isso realmente é muito, muito interessante. O CRF Júnior, ele é, por exemplo, você vai encontrar ele na universidade, você vai encontrar ele aonde? Eu digo assim, quem está assistindo a gente quer procurar o CRF Júnior. Onde ele vai procurar? O CRF Júnior é um projeto dentro das universidades, dentro dos cursos, né, as faculdades e universidades, dentro dos cursos de farmácia. Então, é uma deliberação do Conselho Regional de Farmácia, do CRF Paraná, porque é um projeto do CRF Paraná. Então, eles são organizados da seguinte forma. Então, eu tenho o grupo de trabalho, que é o CRF Júnior local. Então, aqui, Unibrasil tem o CRF Júnior. Sim. Eu preciso, basicamente, de um professor coordenador, porque a gente não pode ter nenhum trabalho acadêmico sem que tenha um professor coordenando. Até porque a gente tem atividades também que são realizadas o 5 de maio, que é o Dia Nacional do Uso Racional do Medicamento, o Dia Internacional do Farmacêutico, 25 de setembro. São campanhas que levam, né, num calçadão, numa praça, numa escola, numa entidade religiosa ou num centro de convivência de idosos, enfim, né, alguma atividade. Então, a organização é feita dessa forma. Então, eu tenho aqui em Curitiba, a Unibrasil, os outros cursos de farmácia, a Universidade Federal, Tuiuti, enfim. Cada um desses cursos tem o seu CRF local. Depois, a gente tem o regional. Então, pega a região de Curitiba, região metropolitana, litoral, e a gente organiza a regional. Então, pega um representante de cada local e se junta para formar o regional. E depois, todos os regionais, nós temos hoje 5 regionais no Paraná, dividido onde a gente tem seccionais, enfim, e se reúne
no grupo técnico de trabalho regional, do CRF Júnior, estadual, perdão. Então é local, regional e estadual. É legal a estrutura que se monta, Essa né? é a estrutura que é montada. A organização do CRF é dessa forma, tá? Então, como eu posso participar como acadêmico? Procure o seu CRF local, porque é ali que se trabalha as atividades, as campanhas, os eventos, os cursos, simpósios. Inclusive, estamos aí junto com o regional lá de Londrina organizando um simpósio de valorização para mobilização acadêmica do farmacêutico, já para mobilizar para valorização. Então, já começamos ali um projeto e assim por diante. Então, preciso participar, que todo mundo participe. Algumas instituições têm isso como um projeto de extensão acadêmica. Vai contar como aquelas horas extras curriculares. Sim, vocês participam. Todos os eventos são certificados para contar essas horas extracurriculares, que é importante. Então, é bem organizado. Tem toda uma organização, tudo pautado numa deliberação do Conselho Regional, que inclusive foi agora renovada aí no início do ano. Lembrando que o CRF ele dá todo o apoio na estruturação do CRF Júnior. Tá? E nas ações também, no que é possível, o CRF está ali complementando. É claro que pode realizar aquelas que são obrigatórias, do Dia do Farmacêutico e o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, como pode ou como deve executar outras ações aí, e o Conselho ele vai sempre ser um apoiador. Eu tenho visto, não só aqui no Unibrasil, né? Eu acompanho as redes do CRF, Paraná, e tem muita ação voltada a estudante mesmo, como cursos práticos, né? Aulas práticas, como a gente estava conversando antes da aula do curso de injetáveis, né? Que, querendo ou não, é uma rotina, né? Na vida do farmacêutico. Sim. Então, é uma proximidade muito grande com o aluno mesmo. Isso é muito legal. É tanto que todos os nossos eventos nós abrimos para profissionais e para acadêmicos, que amanhã serão profissionais, né? Então, não tem como deixar fora, não. Precisa ali. Só voltando um pouquinho, que você falou, a gente falou do CRF Júnior, mas você falou que para se tornar um conselheiro é necessário passar por uma eleição. Isso. Né? Quem são essas pessoas que votam? Todos os farmacêuticos inscritos. Todos. E é obrigatória a eleição, a votação. Tá? Então, um conselheiro ele tem mandato para 4 anos. E um diretor, mandato para 2 anos. Então, a cada 2 anos nós temos eleições. Teremos esse ano também. E todo farmacêutico inscrito pode se candidatar. E todo farmacêutico inscrito deve votar. Entendi. Que legal. Antes da gente finalizar, nossa conversa está muito boa, mas vamos próximo da finalização. Eu queria que vocês, na visão de cada um, dessem um conselho para a nova geração de farmacêuticos que está vindo por aí. Seja um conselho técnico, uma dica para uma área promissora. Uma mensagem. Então, pode começar com o Márcio, uma mensagem para os nossos futuros farmacêuticos. Futuros farmacêuticos. Na verdade, assim, nós temos um sonho lá no CRF. É o sonho de que o dia que o CRF tenha menos trabalho para fazer. Por quê? Como é uma atividade de fiscalização, então ainda há farmacêuticos errando, e a gente sempre diz que a maioria das pessoas erram não por maldade, não por má fé, mas por falta de conhecimento, por falta de orientação. Sim. E a gente tem trabalhado muito nisso, né, Valquíris? De levar essas orientações para o farmacêutico. E o dia que o farmacêutico conseguir errar menos, é claro que um erro ou outro vai ter, mas que ele não cometa irregularidades, que ele não cometa infrações éticas. O dia que os estabelecimentos estiverem regulares, com seus devidos farmacêuticos inscritos e trabalhando nos horários que eles mesmo declararam no CRF, esse é o dia que a gente vai falar, olha, missão cumprida. É claro que a gente tem caminhado lentamente para isso, mas não é só o papel do farmacêutico em fiscalizar, é o papel do estabelecimento, é o papel do profissional em fazer aquilo que ele se comprometeu. Porque ele faz um juramento lá na sua colação de grau e ele faz outro juramento lá no CRF, quando ele se inscreve. Então, o recado façam com amor, façam com dedicação, já que entraram na profissão. Então, dê o melhor de si, pensando sempre no paciente, nas necessidades do paciente, na segurança do paciente. Porque quando esse farmacêutico ele faz isso
com amor, dedicação, o paciente ganha e ele ganha. Entende? Com Então, certeza. para nós, o sonho é o dia que não houver mais processo ético, o dia que não houver mais autuação. É porque todo mundo está fazendo da melhor forma. E aí, com isso, vem um reconhecimento do farmacêutico. Porque não adianta nada o CRF fazer campanhas de valorização aí no dia 20 de janeiro, no dia 25 de setembro, dizendo da importância do farmacêutico, mas se esse farmacêutico não traz isso para si e coloca sempre o paciente em primeiro lugar. Porque a consequência, o resultado, o fruto de todo esse amor, essa dedicação é o sucesso. Então, é não só o sucesso profissional, mas também o sucesso pessoal. Pessoal. Isso. Valquíris? Olhando nos olhos de vocês dois aqui, representando todos os alunos e acadêmicos que nos assistirão. Estudem muito. Continuem sempre estudando. O farmacêutico, ele é o perito do medicamento, ele é o profissional do medicamento, é quem entende de medicamento, é quem sabe como que o medicamento modifica um sistema fisiológico do paciente. E foi feito para isso, né? Eu tenho um desarranjo, algum desequilíbrio, eu preciso equilibrar isso, o medicamento vai fazer essa mudança, certo? Esse é o grande diferencial do profissional, do não profissional, do farmacêutico, do leigo, não é? E escolham uma área de atividade. Nós temos hoje regulamentadas pelo Conselho Federal, que tem essa atribuição de regulamentar a nossa profissão, de ampliar nossa área de atuação, mais de 150 áreas de atuação. Mas não fiquem presos só naquilo ali. Por quê? Porque de repente você vai ter uma outra oportunidade. Então estejam abertos para as oportunidades que surgirão. Ah, mas eu não quero isso, eu quero focar. Às vezes você passa a vida toda focando em uma coisa que talvez você não consiga, porque faltou oportunidade. Então, por que não abraçar essa oportunidade aqui também? E, como profissional de saúde, gente, o objetivo final é um só, é o nosso paciente. Sim. Como profissionais de saúde, o nosso foco é o bem-estar e a qualidade de vida do nosso paciente. Então, não é eu ganhar muito dinheiro, não é eu ficar rico, eu vou fazer tal coisa porque essa profissão vai me deixar. Isso faz parte da vida, né? Todo mundo quer ser reconhecido, ser valorizado ou ter uma vida assim, com menos sacrifícios, vamos dizer assim, com relação à econômica, enfim. Mas não é nosso objetivo final, é só uma consequência como profissional de saúde. É o nosso paciente. Se nós conseguirmos focar todo o nosso conhecimento no benefício do nosso paciente, com certeza nós vamos ter aí a nossa recompensa como profissional de saúde. Você saber que modificou a vida de alguém, que você fez com que essa pessoa tivesse uma melhora no seu quadro de saúde, né? Que não tivesse uma piora ou um desfecho pior ainda, satisfaz toda a nossa vida, né? Realiza aquilo que a gente tanto estuda e a gente busca. Então, 3 coisas básicas aí, só para finalizar. Estudem muito e sempre, bastante. Segundo, estejam abertos para qualquer oportunidade que surgir. E terceiro, foco no paciente. Qualidade de vida do nosso paciente, bem-estar do nosso paciente. Aí a gente se realiza como profissional de saúde. É verdade, essencial cuidado com o nosso paciente. Eu queria agradecer muito a presença de vocês dois, Márcio e Valquíris, por ter disponibilizado tempo, né, para a gente ter essa conversa. Muito enriquecedor, é muito bom saber que o Conselho está aqui do nosso lado também desde já. E esperamos, né, encontrá-los em breve para novos podcasts, para novas notícias, né? Agradeço muito a presença de vocês dois. Nós que agradecemos. Um abraço a todos. Um abraço, ficamos por aqui com o episódio de hoje. Nosso muito obrigado e até a próxima.